Estão preparados para esse momento? Quem está preparado para esse momento? A gente vai cantar mais um pouco, mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 4. Olha como o pastor Ricardo ficou bonito nessa foto, gente. Glória a Deus. Ó, ficou um gato. Êxodo 4:10. Você coloca na KJA, vai ficar próxima da que eu vou ler hoje. Êxodo 4:10. Próxima. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele me disse, verso 13: ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Eu li Êxodo do capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Amém? Pode colocar sua Bíblia sobre o banco. Vamos louvar mais um pouco. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me o que você fez por mim. E amar como você me é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos em graça e amor, olhar com teus olhos, e ser tuas mãos aqui na terra, e olhar com teus olhos em graça e amor, e olhar com teus olhos em graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos em graça e amor.
Aleluia! A Ele honra, a Ele glória, a Ele poder para sempre. Qual é o tema da palavra de hoje? Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Você pode sentar. Dizer que Deus vai te usar não é novidade. Nós sabemos que Ele nos chamou, nos salvou, nos resgatou para isso. Por isso Ele pagou um tão alto preço. Deus nos resgatou para nos usar muito. Você já comprou algo caro? E usou esse algo porque era caro? Sim? Esses dias eu precisei comprar um jogo de chaves. E fiz uma pesquisa e não pesquisei direito. E no anúncio da Shopee, era uma caixa imensa. E eu olhei para aquela caixa imensa e disse: uau, vou montar um avião com isso aqui. Quando a caixa chegou, ela é do tamanho de uma caixa de dominó. E eu fiquei altamente frustrado com isso. Mas a minha frustração não foi tão grande assim, porque eu paguei R$16. Seria muita petulância minha achar que com R$16 eu ia comprar uma maleta profissional de ferramentas. Quem trabalha com ferramentas sabe que ferramentas são caras, sim ou não? Mas quem paga caro, usa. Amém? Eu nunca vi um profissional na área de construção pagar caro numa maquita e dizer: paguei caro, mas não presta. Normalmente quando se compra algo diz assim: comprei, foi caro, mas funciona. E funciona bem. Imagina você. Não, Deus não te salvou para você ficar apenas sentado nesse banco dando glória a Deus. Deus não te salvou para você tomar um belo banho num domingo, finalzinho da tarde, pegar essa carruagem ungida e chegar aqui na igreja e sentar do lado dessa pessoa cheirosa que você sentou hoje e cultuar e dizer que foi o melhor culto da sua vida apenas. Não, Deus te salvou para te usar. E eu já começo essa palavra pedindo que você levante sua mão e diga assim: eis-me aqui. Mas com que propriedade você disse isso? É um eis-me aqui de verdade? Então, igual a todo casamento que eu faço com que o noivo e a noiva digam assim pelo menos 3 vezes. É assim ou não é, João? Glória a Deus. Porque qualquer conversinha depois eu disse: você disse sim quantas vezes, meu lindo? Para agora tá essa conversinha para lá e para cá. Então vamos de novo. Se você crê e está disposto a ser usado por Deus, cuidado nesse microfone aí, Patrick. Diga: eis-me aqui. Estou de olho e de ouvido em tudo aqui. Cuidado. O eis-me aqui de Deus, ele vai além do quanto você está disposto a ser, a fazer. O eis-me aqui de Deus vai além do que você acha que tem propriedade. Deus quer te usar no comércio. Deus quer te usar na ciência. Deus quer te usar na filosofia, na sociologia. Deus quer te usar nas línguas. Deus quer te usar nas libras. Deus quer te usar naquilo que você ainda não começou. Deus quer te usar naquilo que você já começou. Deus quer te usar na tua maternidade, na tua paternidade. Deus quer te usar na construção. Deus quer te usar no shopping. Deus quer te usar na loja. Deus quer te usar varrendo. Deus quer te usar pintando. Deus quer te usar.
Porque você pode fazer tudo isso sem Deus te usar. Você pode pintar para você. Você pode vender para você. Você pode construir para você. Porque quando eu pinto para mim, quando eu construo para mim, quando eu vendo para mim, o centro sou eu. Mas quando eu faço para ele, o centro é ele. Aí eu deixo de ser o mentor, o visionário, o estratégico, para ser apenas o copeiro. O que é que tu queres de mim hoje, Senhor? Aqui está o copo. Quem está pronto para ser copeiro de Deus? Primeira frase que você tem que entender, que ao dizer eis-me aqui, me usa, você está dizendo ao Senhor: o que tu quiseres, eu farei. Esse ano, no mês de dezembro, eu completo 19 anos dando aula no mesmo lugar. Quem tem menos de 19 anos aqui? Antes de você nascer, eu estava dando aula. Mas eu não dou aula há 19 anos. Eu dou aula há uns 23 para 24 anos. Como é que pode, né? Tão novinho assim. Porque eu comecei quase um menor aprendiz. Só que eu não me formei, eu não estudei para dar aula. Eu tive que me preparar para dar aula depois. Me formar em essa questão de ministrar aula depois. Porque lá nos anos 2000, eu queria ser engenheiro. No meu coração, vou ser engenheiro. Eu estudei para ser o quê? Engenheiro. Passei na federal em quê? Engenharia. E cada prova que eu fazia, que eu tirava nota boa, eu dizia: isso aqui é Deus. Eu já me vejo com aquele capacete pequenininho, branco. Pequeno. Eu sonhava com isso. Nesses dias, Vivi disse: pastor, o senhor já comeu? Como anda com o negócio aí naquele restaurante ali na BR? Talude. Eu passava ali, ó, no barro Macaxeira Várzea. No talude dizia: um dia eu vou vir aqui, ó, sujo de obra, comer nesse restaurante. Nunca comi lá. Às vezes eu me animava quando eu passava na frente do talude, né? É um restaurante que tem ali, depois da integração da Macaxeira. Olhava ali e dizia: um dia eu vou comer ali, ó, um capacetezinho branco sujo dentro do carro e eu lá dentro. Perto de me formar, Cleo, ansiosa para casar comigo, e eu também. Aparecem duas propostas. Uma era para trabalhar navio carreteiro, lá em Garaçu. Seria o primeiro emprego. E a segunda era para dar aula. Eu fiz, está repreendido esse negócio de dar aula. Quero dar aula nada. Desde adolescente que eu dou aula de violão, de matemática, de reforço. Eu não quero dar aula a ninguém. Quero trabalhar com máquina. Dar óleo, ó, apertar parafuso, ligar fio. Meu negócio é máquina. Eu quero trabalhar com máquina. Aí as duas propostas eu não queria escolher. Eu não tinha por que escolher. Estava claro. Eu ligo para a Cleo: olha, vê mesmo, isso que é duas propostas. Numa eu vou trabalhar numa fábrica de, era vinho e guaraná. Fabricava uma variante da Frevo, eu acho, é Simba. Ainda existe isso, Simba Guaraná. E eu ia trabalhar ali. Tinha uma máquina quebrada, eu ajeitei, eu já cheguei chegando, entendeu? Eu ia dar aula. Eu liguei para ela e disse: olha, e aí? Ela: o que Deus falar contigo, a gente vai viver. Vou casar com você, meu filho. Aquilo ficou na minha cabeça. Deus vai falar contigo. Eu disse: Senhor, eu quero ser engenheiro.
eu quero botar o capacete branco na cabeça. Mas se tu não reservasse o capacete para mim, não tem problema nenhum. Eu só preciso que tu fales. O Senhor não tem obrigação nenhuma de me dizer mais nada. Mas a direção que o Senhor me mostrar, eu vou. No outro dia, logo cedo, eu já acordei com a direção. Um misto de frustração com a alegria de ter ouvido a voz de Deus. Porque não tem problema não, você dizer, eu queria. O problema é quando o teu queria vai ser, de todo jeito vai ser assim. Quem serve a Deus não é dessa forma. Quem serve a Deus diz assim, Senhor, esse é o meu desejo. Mas a tua palavra diz, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Outro dia pela manhã eu acordei, a direção estava clara. Eu fiz uma ligação para o gerente na época do vinho carreteiro, senhor Alexandre, disse, senhor Alexandre, obrigado pela oportunidade, eu não vou trabalhar com o senhor. Ele fez, apareceu outra fábrica? Eu fiz, não. É a usina São José onde você morou? Eu, não. E eu estava meio com vergonha de dizer. Ele, é algum concurso? Eu, ainda não. E você vai fazer o quê? Vou dar aula. Ele sorriu. Mas Leandro, eu não te disse nem qual era a proposta salarial. Eu fiz e eu também não quero saber. Porque o gerente falou comigo. Ele, que gerente? O dono. Que dono? O Senhor. Ele fez. Deus me livre, Leandro, e contra a tua fé. Vai e prospera. Já se vão 23 anos. E a palavra do Senhor se cumpre a cada passo que eu dou numa sala de aula. Toda vez que eu pego um piloto na mão, eu lembro que não foi uma escolha minha. Foi Ele, é para Ele, é por Ele. O propósito é Ele. Estou ali para servir a Ele. Porque um dia eu disse, eis-me aqui. Você está pronto para ter sonhos frustrados só porque disse, eis-me aqui? Mas não se preocupa. Um sonho humano frustrado não se compara à metade de um sonho de Deus para você. Os 10 sonhos frustrados nessa terra não se compara ao propósito de Deus realizado na sua vida. Porque não vai ser para você. Diga assim, vai ser através de mim. Não, vamos de novo. Não vai ser para você. Vai ser através de você. Você pode repetir isso? Será através de mim. E não adianta dar desculpas. Ah, pai, mas eu não sou o melhor, eu não estou preparado, eu não tenho condições, é muito longe. Ah, eu não tenho habilidade para isso. O Senhor vai te usar simplesmente porque Ele te escolheu. Não, foi fraco. O Senhor vai te usar porque a escolha é dEle. E haverão situações que Ele não vai esperar. Não vai esperar o quê, pastor? Você achar que está pronto. Ou vocês acham que a gente estava pronto financeiramente para vir para esse lugar? Ou vocês acham que nós estávamos prontos para investir o que investimos aqui? Apenas obedecemos. Obedecemos e o Senhor tem nos ajudado a honrar. Porque quem obedece semeia no tempo certo. Quem obedece não guarda semente.
semeia. Quem obedece, cava o lugar da semente, deposita ela, cobre com terra e diz: a chuva vem do céu na hora certa e vai nascer. Deus vai te usar. Aonde você for, Deus vai te usar. Vamos a partir de agora deixar o texto aqui. Êxodo, coloca o capítulo 3, o verso 1 para mim. Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Apacentava quem? Moisés. A palavra, o nome dele vem de um verbo machá, que significa ser tirado. A palavra Moisés, o nome Moisés, é quase que a rigor a seguinte frase: aquele que foi tirado do rio. Aquele que foi tirado de onde? Moisés, ele não tinha plenitude no que ele era. Havia um certo desequilíbrio em Moisés. Por quê, pastor? Vamos pensar comigo. Moisés nasceu no Egito, mas ao nascer no Egito, ele nasceu como escravo. Nasceu fadado à morte. O rio onde ele foi colocado, muitas crianças foram mortas nele, no rio Nilo. Ele foi colocado ali às margens do Nilo, e ali ele foi encontrado. Na hora que ele foi encontrado, ele deixou de ser escravo. Acho que hoje o negócio está um pouco lento, né? Moisés nasceu escravo. Fez a primeira alimentação escravo. Teve o primeiro choro escravo. Mas quando Moisés foi encontrado, ele não era mais escravo. Talvez você entrou hoje aqui com um sentimento de escravo, com um coração de escravo. Talvez você entrou hoje aqui aprisionado. Talvez você entrou hoje aqui sentindo que não tem nada que possa te fazer livre. Ei, você foi encontrado. Mas esse foi encontrado. E ele, por ter sido encontrado pela irmã do faraó, foi criado ali dentro da casa dele, dentro da casa da maior potência filosófica, econômica, científica, bélica do mundo antigo naquele tempo. O Egito era o berço da álgebra. O Egito era o berço das construções. Através de conhecimentos matemáticos, os egípcios conseguiam mover pedras imensas e posicioná-las em alturas extraordinárias, usando o conhecimento humano. O Egito é conhecido porque também eles conseguiram fazer uma espécie de saneamento básico em suas ruas. O Egito, ele tinha escrita própria, os hierógrafos. Tem aluno meu que diz que a minha escrita é um hierógrafo. A escrita dele conseguia não só expressar a fala, mas também expressava os cálculos, as construções. Nós não usamos um tipo só de escrita para representar tudo. Os egípcios representavam números, letras, sons com a escrita própria. É muita capacidade de um povo só. A Bíblia diz que Moisés, ele foi criado e instruído em tudo. Aí quando o pastor diz, a Bíblia diz, é aonde? Atos 7:22. Abre aí para mim, Atos 7:22.
Atos 7:22. O que é que diz aí? E assim Moisés foi educado em o quê? A sabedoria dos... Defina toda. Moisés sabia diplomacia, Moisés sabia língua, Moisés sabia escrita, Moisés sabia ciência, Moisés sabia construir. Moisés foi instruído para ser um governador, um príncipe no Egito. Só que também foi instruído em liturgias místicas. O egípcio, por cultura, ele era adorador. Mas não era adorador igual a você que chegou aqui hoje, levantou sua mão, entregou sua vida, declarou que não, ele adorava tudo. Adorava o sol, adorava o vento, adorava o fogo, adorava as águas, adorava a terra, adorava os frutos, adorava tudo. E para cada tipo de adoração havia um ritual. E Moisés aprendeu isso. Porque religiosidade é o que você faz. Adoração é o que você entrega. 3% da igreja entendeu. Moisés sabia ser religioso. Qual era a hora de chegar, qual era a hora de sair, qual era a roupa daquele dia, qual era a cor que era para vestir, qual era a comida que era para comer, qual era a hora de tomar banho, qual era o tipo de cabelo, para que lado penteava o cabelo. Tudo isso Moisés sabia, porque era ritual. Moisés só não conhecia um Deus que quando fala conosco a terra treme. Moisés não conhecia um Deus que quando fala conosco ele nos chama pelo nome. Moisés não conhecia um Deus que para cada um de nós, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho, ele tem um propósito, ele tem uma missão. Os deuses que Moisés adorava, nas escrituras deles, chamava os seres humanos, sabe de quê? De homens e mulheres. Eu tive a obrigação de ler alguns livros antigos na minha formação. E em nenhum deles, os deuses que eles diziam que existiam e adoravam, chamava ninguém pelo nome. Até porque era um Deus, né? Falando com nada. Volta lá. Êxodo capítulo 3, verso 1. E assim Moisés foi educado. Êxodo capítulo 3, verso 1. 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, verso 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia, o fogo contudo não era consumido, verso 3. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, porque será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto, verso 4. Então o Senhor viu que deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente, dizendo: Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés de quê? De homem, foi? Deus chamou Moisés de criatura, foi? Deus chamou Moisés de mentiroso, foi? Deus chamou Moisés de homicida, foi? Deus chamou Moisés de quê?
Porque Deus te conhece como você é. Porque Deus está te chamando como você é. Porque Deus vai te usar. Porque você é dele. Moisés, ele era muito intelectual, mas ainda não conhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O desequilíbrio de Moisés era ser muito matéria, mas era hora de ser espírito. Nenhum problema com os intelectuais. É importante que você leia livros, é importante que você se forme, é importante que você estude, é importante que você leia a Bíblia, é importante que você faça teologia, é importante que você entenda o que é exegese, hermenêutica, soteriologia, é importante, mas deixa eu te contar uma coisa. Se tu fizer tudo isso e não orar, se tu fizer tudo isso e não jejuar, se tu fizer tudo isso e não adorar, se tu fizer tudo isso e não se prostrar, não se permitir, você está em desequilíbrio. Vai ser ótimo conversar contigo sobre a história da Bíblia, mas na hora de falar de milagres, tu só vai ter que me ouvir. Deus não te chamou para ser um teórico apenas. Deus te chamou para ser experiente na graça. Deus te chamou para ser experiente em milagres. Deus te chamou para que você tenha intimidade com Ele. Quem pode dizer de novo, veja-me aqui? Eu já estou ouvindo mais gente. Olha que você está falando algo sério, viu? Eis-me aqui. Moisés, chamado por Deus, escolhido por Deus, chamado pelo nome. Deus aparece para ele e diz qual é o propósito. Você sabe qual é o propósito ímpar, número 1 do Velho Testamento? Se você pudesse dar um tema ao Velho Testamento, que tema seria? Não precisa pensar muito não. Libertação. Sim ou não? Sim ou não? Você está dizendo sim porque você entende, ou sim porque eu estou pedindo para você dizer? O Velho Testamento, ele relata a libertação de um povo. Que povo? O povo de Israel. Quando você lê o livro de Gênesis, você entende a geração de um povo. Quando você lê o livro de Êxodo, você entende a libertação de um povo. Quando você lê o livro de Levítico, você vê as leis para um povo. Quando você vê o livro de Números, você entende que ali está descrevendo a vivência de um povo. Quando você lê Deuteronômio, você entende que ali está falando da prática de um povo. O Velho Testamento foi escrito para salvar, libertar um povo. Quem é israelita aqui? Quem sabe um dia eu vou perguntar isso, se alguém na igreja vai dizer eu não sou. Meu pai é de Garaçu, minha mãe também. Ah, pastor, mas na sua genealogia, que minha genealogia, meu amigo? Tem um escravo liberto, que meu pai contava. Tem índio. Erlane está aí. Se está, eu não estou vendo. Você sabe que no escuro eu não lhe vejo, né? A nossa bisavó era uma índia. Então o negócio é muito Brasil aqui, a gente sabe. Então, falando do Velho Testamento, levando por essa linha, não estou lá. Só que aí vem o Novo Testamento. O
Velho Testamento fala da liberdade de um povo. O Novo Testamento fala da liberdade de todo aquele que nele crê. Não. O Velho Testamento, o Muro das Lamentações. Liberdade de um povo. O Novo Testamento, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia é um livro que fala de liberdade. O primeiro chamado da nossa vida é a liberdade. Sim ou não? Deus se apresenta para Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o que estão fazendo com eles. Eu estou te levantando para libertar. Ei, a gente diz aleluia, diz glória a Deus. Mas diante das notícias dos últimos dias no Rio de Janeiro, né? O tráfico tomando conta, pintando o terror. Imagina o Senhor dizer: eu chamei você, vai para lá, e você vai chegar lá e vai libertar meu povo. O que é que você faria? Estou dentro. Será mesmo? Moisés começa: mas Senhor, eu sou fugitivo, eu matei um egípcio, eu fui para cá para me esconder. Olha, vai fazer 40 anos que eu estou nesse deserto aqui, tomando conta de ovelhas. Eu já esqueci como é que faz os cálculos de construção. O meu período de egípcio passou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que? Para você, o que significa? Moisés, tu era fugitivo, mas eu sou o que você precisa. Moisés, tu não tem armas, mas eu sou a arma que você precisa. Moisés, tu não é o homem mais forte do mundo, mas eu sou a força que você precisa. Moisés, tu não é a pessoa mais influente no Egito, mas eu sou a influência que você precisa. Moisés, no meio do deserto aqui tu não tem dinheiro não, essas ovelhas aí não dá para pagar a liberdade do povo não, mas eu sou o recurso que você precisa. Eu sou a bênção que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a salvação que você precisa. Eu sou a porta aberta que você precisa. Eu sou o que sou. Olha, Moisés, chega da religiosidade que tu viveu até hoje. Agora é relacionamento. Eu sou quem vai contigo. Eu não vou aparecer na festa dos pães. Eu não vou aparecer na festa da colheita. Eu estarei contigo. Só que das muitas coisas que Moisés não sabia, eu separei 3. Quantas? E nesses minutos que me restam, 3 coisas que Moisés não sabia do Deus que se apresentou para ele dizendo: eu sou o que? A primeira delas é que Deus usa quem você é. Deus usa quem você é? Ei, o que Moisés era nesse tempo aqui? Pastor. Ele estava tomando conta de ovelhas. Aí Deus aparece para ele e diz: eu vou usar você para libertar.
Deus usa quem você é. Eu não estou dizendo que Deus usa o defeito que você tem. Eu não estou dizendo que Deus usa a malcriação que você tem. Eu não estou dizendo que Deus usa o pecado que você é acoberta. Eu estou dizendo que Deus usa o que Ele já colocou em você e você não sabe. O mesmo homem que tinha fugido do Egito, 40 anos ele passou no Egito, 40 anos ele passou no deserto. O mesmo homem que matou um egípcio, ele era homicida. Deus disse: você vai libertar meu povo. Aí será que existe alguma surpresa em Deus falar com alguém aqui, dizendo, e eu sinto isso aqui: você vai ser pastor? Você vai fazer missão? Você vai salvar a sua família? Bocas de fumo vai se fechar quando você entrar lá para evangelizar? Jesus vai te usar para evangelizar traficantes. Jesus vai te usar para evangelizar prostitutas. Jesus vai te usar para resgatar quem Ele já te deu autoridade para fazer. Deus vai te usar diferente do comércio. Não é porque você é bom, é porque Ele usa quem você é. Você está pronto para que o teu comércio... Eu fui para um comércio nesses dias, Rei da Coxinha. Quem já foi? Qual é a primeira frase que você vê lá no Rei das Coxinhas? Rei das Coxinhas, né? Só o Senhor é rei. Só o Senhor é. Você tem noção, você comendo uma coxinha? E eu gosto de me colocar no lugar dos outros. Um incrédulo. Quando eu falo incrédulo, estou falando de ateu mesmo. Coxinha boa. Só o Senhor é Deus. Bestão. Bagaço foi. Abençoou o servo. Vou comer duas só para mostrar que esse Deus não tem poder. Eita, foi duas, foi? Abençoou o servo de novo. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Todos que te perseguem vão te abençoar. Todos que te perseguem vão te abençoar, porque Deus vai usar quem você é. Agora isso é para quem não é covarde. Se tem alguém covarde, fique calado. Estou te perseguindo porque tu ora mais. Estou te perseguindo porque você adora, adore mais. Estou te perseguindo porque você representa o rei, represente mais. Porque quem honra Ele nessa terra não se perde. Quem honra Ele nessa terra não passa batido. Quem honra Ele tem um brilho sobre a sua vida. O nome desse brilho é o Espírito Santo. Tem gente que é conhecido pelo palavrão que gosta de dizer. Tem outros que são conhecidos pelo jeito sensual de andar. Você vai ser conhecido pela adoração que você oferece ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus usa quem você é. Ah, pastor, mas eu estou esperando me casar para Deus me usar. Eu estou esperando o negócio crescer, sabe? Para que Deus possa me usar. Eu estou esperando me formar para Deus me usar. Eu estou esperando mudar de emprego para Deus me usar. Deus usa quem você é, onde você está. Diga comigo: Deus usa quem eu sou. Cadê Bruno? Bruno está aí? Toda vez que Bruno me conta, diz:
É aqui, pastor, fazendo moto Uber. Já fosse na igreja? Já tivesse encontro com Jesus? Tem um lugar que eu quero te levar. Esse lugar mudou a minha vida. Vai mudar a tua vida também. É assim, Bruno. Porque Deus usa quem você. Moisés não sabia disso. Talvez Moisés pensava que o Faraó tinha que se converter primeiro, entendeu? Já pensou que negócio forte? Se o Faraó se convertesse, se Deus aparecesse para o Faraó e dissesse: ei, mamão, eu sou o que sou. Acabou-se. Fácil. Não ia ter perseguição, não ia ter mar vermelho, não ia ter praga de rã, não ia ter praga de piolho, não ia ter praga de ferida, não ia ter filho morrendo, não ia ter nada. Cabeça. Né? Não. O Senhor se apresenta para um homem fedendo a ovelha no meio do deserto, fugitivo, homicida. E ainda diz a ele: eu sou o que você precisa. Aponta para quem está do teu lado e diz: esse mesmo Deus vai usar você. Deus usa quem você é. Vai para o capítulo 4. Porque eu disse que eram 3 coisas. A primeira, Deus usa quem você. No capítulo 4 tem outra história. Capítulo 4, verso 1. Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em mim, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Verso 2. Perguntou o Senhor: o que é que tem na tua mão? A segunda coisa que Moisés não sabia é que Deus usa o que você tem. Deixa eu ver se eu vejo daqui. Jobson, faz assim para eu ver onde você está. Deus usa quem você é. Deus usa o que você tem. Foi fraco, só ele entendeu. O que é que Deus perguntou a Moisés? O que é que tu tem na tua? Ei, a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que tudo Ele sabe. Ele sabe o presente, o futuro e o passado. Aí Ele olha para Moisés e diz: o que é que você tem na sua mão? Aí Deus não estava vendo o que estava na mão de Moisés. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Tu está pedindo para mim uma ferramenta, é? Eu vou usar o que você já tem. O que é que você tem na mão, Moisés? Moisés respondeu: eu tenho um cajado. Aí tem versão que diz uma vara. Bom, são aplicações diferentes. Eu tenho um cajado. Cajado é ferramenta de que profissão, você sabe? O que Moisés era? Pastor? Ah. Se Moisés fosse cozinheiro, o Senhor teria perguntado a Moisés: o que é que você tem na sua mão? Moisés ia dizer: uma colher de escumadeira, aquela colher furadinha para fazer pastel. Se Moisés fosse costureiro, o que é que você tem na mão? Uma agulha. Se Moisés tocasse teclado, o que é que você tem na mão, Moisés? Moisés ia dizer: um teclado. Deus está perguntando para você: o que é que você tem na sua mão? O que foi que Ele já te deu e você está desprezando? Qual foi a porção que Ele separou você para usar e você não está usando? O que é que Ele já te direcionou para fazer e você não está fazendo? O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Verso 3.
Ordenou o Senhor, lança na terra. O que Moisés fez? Obedeceu. O que aconteceu com a vara? Virou uma cobra. E se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Moisés começou a fugir da cobra, porque a cobra começou a tentar atacá-lo. Tem gente que é assim, né? Na mão é cajado, ajuda que só, mas é só se afastar um pouquinho, vira cobra. E é, pastor? É. E quer lhe atacar. E o que é que você faz? Você tem duas escolhas. Ou você age feito Moisés, e Moisés esquivou-se dela assustado. Ou você se assusta e foge da cobra que você só largou um pouquinho, viu? Ou você vira o Moisés do verso 4. O Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. No verso 3, a cobra está atacando Moisés, sim ou não? E cobra ataca com a cauda? Cobra ataca com a cabeça, sim ou não? No verso 4, algo acontece. Moisés para de fugir. Porque não é teu papel fugir do ataque não, entendeu? Você está se cansando, você está fugindo dos ataques. Você está querendo resolver com sua própria força. Você acha que você é mais rápido que o ataque é? É não. O Senhor não te chamou para isso. Quando Moisés começa a ouvir a voz de Deus, a cobra começa a fugir dele. Portanto é que o Senhor não diz a Moisés: pega pela cabeça que quer te atacar. O Senhor diz o quê? Pega pela... Então a cobra começou a dar volta, começou a dar ré. O ataque começou a voltar. O ataque começou a pegar outra direção. O ataque começou a fugir de Moisés, porque Moisés parou para ouvir a voz de Deus. Duas pessoas entenderam. Eu acho que a pregação foi para essas duas pessoas. Na hora que eu paro para ouvir a voz de Deus, o ataque muda de rota. O Senhor poderia dizer: olha, já que te atacou, deixa eu ir embora. Não. Moisés, a mesma cobra que te atacou, não deixa ela fugir não, pega pela cauda. A mesma cobra que atacou, pega pela, porque ainda vai ser útil para você. Quem está sendo perseguido aqui? Só quem está sendo perseguido, levanta a mão. Você precisa procurar quem está sendo perseguido, não. Só quem está sendo perseguido, levanta sua mão. Deixa eu declarar algo sobre a tua vida. As mesmas pessoas que estão sendo usadas para te perseguir, vai cair uma unção sobre a vida dessa pessoa, e ela vai ser usada para te ajudar. Se prepare para que a tua mão seja ajudada por aquele, por aquela que estava te perseguindo. Quantos creem nisso? Você só precisa saber se você é Moisés do capítulo 4, verso 3 que foge, ou Moisés do capítulo 4, verso 4 que para, escuta a voz de Deus. Deus vai usar o que você é, e também vai usar o que você tem. Repita comigo: Deus vai usar quem eu sou e o que eu tenho. Só que eu disse que eram quantas situações que Moisés não sabia? Quantas? Para eu ir para a terceira, o que é que tu tem para oferecer hoje aí, Emerson? Deixa Deus usar o que você tem. E ama como você me ama.
poderia fazer. E amar como você me ama. Que eu poderia fazer. E se eu pedisse para você fazer a mesma coisa agora? Para você usar o que você tem. O que você tem hoje para usar? Talvez o que Deus quer usar de você é um perdão que você precisa liberar. Alguém que era para estar aqui conosco hoje, você não perdoou ainda. Alguém que já era para ter sido perdoado e você não perdoou ainda. Alguém que já era para ter sido tirado de onde está, do sepulcro que está, no esquecimento que está, mas você não foi buscar ela ainda. Alguém um dia foi me buscar. Alguém um dia usou o que tinha para me resgatar. Quem mais aqui foi resgatado por alguém? Deus usou alguém para trazê-lo para a igreja. Quem aqui mais? A pessoa que te trouxe está de pé, está servindo ao Senhor, ou se perdeu? Será que Deus não quer usar você para ir buscar Ele? Para ir buscar ela? Ah, pastor, mas Deus quer usar o que você tem. Deus usa quem você é. Deus usa o que você tem. Só que Deus também usa o que você está fazendo. Diga comigo: Deus usa o que eu estou fazendo. Vamos lá. O que é que Moisés estava fazendo? Tomando conta de ovelhas. O Senhor aparece para ele e diz: eu vou usar você para libertar o meu povo. Então as ovelhas vão mudar de perfil. Agora você pastoreia ovelhas. Depois daqui você vai pastorear pessoas. Duas pessoas entenderam. Davi estava no campo tomando conta de ovelhas. Aí vem o profeta Samuel. A partir de agora, Deus está te separando para pastorear pessoas. Se você tivesse entendido, sabe, você tinha reagido diferente. Jesus vai lá para o mar da Galileia. E quando ele encontra os pescadores, ele diz assim: olha, parem de pescar. Foi isso que Jesus disse? Não. O que é isso aqui? É um barco? Me empresta teu barco. Eu vou pregar. E ele prega. Depois ele diz: agora vamos para o lugar onde as águas são profundas. Só faz isso quem é pescador, né? Vai levar o barco para o lugar das águas profundas. Quando chega no lugar de águas profundas, vocês sabem fazer o quê? Pescar. Lança rede. Aí Pedro, rede. Tá pesado. É muito peixe. Ajuda aqui, ó. O meu barco vai afundar, é peixe demais, hein? Aí lá vem 2 barcos, 3 barcos, 4 barcos. Aí começaram a encher os barcos de peixe. Aí Jesus olha para Pedro e diz: se tu me seguir, eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe como esse contexto seria mais fácil? Se Jesus tivesse chamado Pedro fracassado. Imagina.
tá Pedro lá, tapando buraco de rede. Jesus tivesse pregado, tivesse dito: hoje tu não pescasse nada, né? Faz o seguinte, me segue. A gente é arranhado, não é mais fácil às vezes. Até tem gente que quando está arranhado, quebrado, destruído, o lugar dele é a igreja. Todo mundo conhece alguém assim. Porque quando tudo está dando errado, eu vou para a igreja. Meu Deus, que lugar maravilhoso. O cara canta o hino de 1980, ele, que hino novo, lindo, lindo, lindo. Mas quando a bênção chega, sei lá, não estou tão afim hoje. Quem vai pregar? Pastor Leandro, a cabeça dele é muito grande. Ou não? Que sorriso. Eu fiquei triste. Ou não, a cabeça dela é muito grande. Só quero quando for Pastor Ricardo. Aquela careca lustrada. Tá, ok. Tem gente que é mais fácil nessa hora, sim ou não? Se Jesus tivesse dito assim a Pedro: olha, tu não fracassou, vem. Jesus não fez isso. Jesus pegou o fracassado e disse: vem cá, me empresta teu barco. Aí Pedro emprestou. Vamos pescar de novo. Aí Pedro foi. Pesca de novo. Aí ele pescou. Quando o barco estava repleto de peixe, não cabia mais nada, Jesus disse: ei, no maior momento da tua prosperidade, eu te pergunto, você quer ir além? Me segue. O que é que Pedro faz? Segue. Porque Jesus vai usar o que você está fazendo. Porque Jesus vai usar o que você está fazendo. Porque Jesus quer usar o que você está fazendo. Pastor, mas o senhor não sabe da minha guerra. Quando eu não estava fazendo nada, estava tudo tranquilo, ó. Tudo no lugar. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu fui para esse tal de Zoe, a bênção cresceu, mas a perseguição, lógico, porque você mudou de nível. Isso é normal mesmo. As tuas armas também não são mais as mesmas. Deus te deu novas armas. E para grandes guerras, grandes vitórias. Para grandes guerras, extraordinárias vitórias. Se você está enfrentando uma grande guerra, se prepara, porque a vitória vai ser muito maior do que qualquer momento de guerra que você está enfrentando, porque Deus vai usar o que você está fazendo. Deus está me usando pregando aqui agora. Mas quando esse culto terminar, a minha voz vai se silenciar. Mas a tua voz tem que se abrir. Porque você não pode chegar na sua casa e ver tua família assistindo o Fantástico e isso ser normal. Você já precisa chegar em casa dizendo: tá vendo isso aqui? Meu rosto. Tá vendo esse brilho aqui? Deus me trouxe para ser usado para vocês. Se fosse você, eu já chegaria em casa. Alguém doente, você botaria a mão na cabeça dele para orar por ele hoje. Tem alguém que vai chegar em casa, está embriagado. Abraça, diz que ama, dá um cheiro, declara liberdade sobre essa pessoa. A guerra mudou de nível, a guerra mudou de padrão. Você foi chamado para ser usado. É a mulher que toda a vida lutou para o marido ir para a igreja. Não, mas fica em casa bebendo, não vale nada, não quer saber de mim. Ele não liga para mim, ele não quer saber de Deus. Ei, o
vitorioso é você. A vitoriosa é você. E esse negócio de ser vitorioso é contagioso. Você vai chegar, vai abraçar, vai declarar a vitória sobre a vida dessa pessoa. E eu creio na liberdade dele. Quem mais crê aqui? Só que ao invés de usar o pastor Leandro para ir na tua casa salvar, Deus vai usar fica de pé e diz comigo: Deus usa quem eu sou. Deus usa o que eu tenho. Deus usa o que eu estou fazendo. Mãos erguidas aos céus. Pai, não é competência, não é. Não é habilidade, não é. Não é sentimento, não é. Não é emoções, não é. É a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Pai, tu não usa quem está cheio de si, tu usa quem tu enches. Pai, tu não usa quem sufoca, quem tira o ar do outro. Tu usa quem ajuda, quem se dispõe, quem se disponibiliza. Pai, tu não usa quem puxa o tapete do outro. Tu não usa, Pai, quem quer aniquilar o outro. Tu usa quem perdoa, tu usa quem ajuda. Nessa noite esse é o nosso coração, Espírito Santo. Nessa noite este é o nosso coração, Espírito Santo. Usa-nos, 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 usa-nos. Pai, usa essa família. Pai, usa essa casa. Pai, usa esse trabalhador. Pai, usa essa trabalhadora. Pai, usa esse empreendedor. Usa. Usa. Usa essa faxineira, Espírito Santo. Usa essa cozinheira, Espírito Santo. Usa esse segurança, Espírito Santo. Usa. Usa. Usa esse professor. Usa essa professora. Usa. Usa esse vendedor. Usa essa vendedora, usa. É para a tua honra, Espírito Santo. É para a tua glória, Espírito Santo. Usa, 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 usa. Abre a visão espiritual dele agora. Abre a visão espiritual dela agora. Usa, usa-o. Você está do lado de alguém? Abraça essa pessoa. Ei, você pensava que não tinha valor nenhum, não era? Deus vai te usar. Ei, você pensava que não merecia mais nada, né? Deus vai te usar. Que não tinha mais força, Deus vai te usar. Que não tinha mais solução, Deus vai te usar. Abraça uma pessoa, abraça uma, escolhe uma. Começa a declarar sobre a vida dessa pessoa. Deus vai usar quem você é. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você está fazendo. Deus vai te usar. A oração é essa: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Sim, Espírito Santo, abre a porta do dom agora. Sim, Espírito Santo, abre a porta do dom agora. É o mínimo que eu poderia fazer.